Boa noite para todos. É um sábado muito feliz. Eu quero agradecer de coração ao carinho aí do distrito, às igrejas, líderes, ao pastor Gabriel, por todo o carinho aqui. A gente louva a Deus pelo empenho. A gente viu aqui uma semana, nós tivemos, a gente até brincou ali fora, as 4 estações nessa semana, né? Teve de tudo, chuva, frio, calor e muitas coisas, e a gente pode ver que o empenho, a dedicação, o foco, Deus seja louvado e o Espírito Santo trabalhando poderosamente. Pastor Gabriel, nós já tínhamos assim admiração pelo ministério do pastor Gabriel, porque sempre focado na missão, evangelismo, apaixonado pela salvação de pessoas. É uma marca do ministério do pastor Gabriel, que independente de qualquer coisa, está sempre focado naquilo que realmente importa, pregando o evangelho, evangelismo, missão, mobilização. E uma alegria essa semana a gente poder estreitar mais ainda juntos aí nessa missão, né, de buscar pessoas para a glória de Deus. Então, gratidão aqui pelo carinho também, o presente. Olha, rapaz, eu estava até querendo já tirar esse terno aqui e colocar o novo, né? Mas agradeço aí de coração. A gente às vezes fala, não precisava, né? Mas terno a gente usa, eu falo que é igual pele já, né? É carne, porque eu acho que eu passo mais tempo assim, todo internado, né? Do que roupas aí comuns. Então, no evangelismo, eu agradeço de coração e já vamos marcar a próxima, né, pastor? Já vamos deixar já amarrado aí, né? É uma bênção. Nós tivemos aqui o pastor Alan ali em Oswaldo Cruz, agora aqui em Lucélia. Ainda tem distritos aí para rodar também, para a glória de Deus. Alegria podermos estar nessa noite celebrando aqui o batismo da Suzana, Sirlene, Maria Helena, que tomam a decisão mais importante ao lado de Jesus. É uma noite festiva para a honra e glória de Deus. E aqui também, fruto do empenho de todos os líderes, departamentos, todos que se empenharam aqui na semana, a gente poder ser coroados aqui com essas decisões especiais. Cada amigo querido, convidado, familiar, sejam muito bem-vindos, recebam o abraço da igreja. E nós estamos aqui, apesar de não ser a sede da igreja adventista, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei também. E nós somos igreja, porque igreja não é apenas um monumento de pedras, é um movimento de pessoas. E aqui nós temos um movimento de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós vamos direto aqui ao ponto, nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito importante da Bíblia. Esse assunto, na verdade, ele faz arder o coração, apesar do frio lá fora, está aquecido aqui dentro, porque a palavra de Deus não falha jamais. Conta-nos uma história que certa vez um grande imperador grego, ele antes de invadir uma cidadezinha pequena, naquelas imediações, ele mandou um comunicado, um recado. Ele diz o seguinte: eu estou chegando com todo o meu exército e vocês irão me receber como amigo ou inimigo? A história conta que alguns representantes daquela pequena cidade enviaram uma resposta. E eles disseram o seguinte: olha, a gente vai considerar melhor essa proposta e aí depois a gente manda uma resposta oficial. A história conta que aquele grande líder grego do exército, ele diz o seguinte: então, enquanto vocês pensam, analisam, nós vamos entrando como inimigos.
Essa é uma história interessante que mostra que nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, que muito em breve Ele vai voltar com poder e grande glória. E Ele quer muito encontrar amigos, filhos, pessoas que verdadeiramente esperam por esse retorno glorioso. Queridos, Ele não mais virá como um bebê indefeso, nascendo como um de nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. C.S. Lewis dizia: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Ele agora não mais virá se submeter aos tratos humanos, maltratos diabólicos, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, submetido à ação humana, porque não foram escravos, não foram soldados, não foram os instrumentos de tortura e morte, não foram os pregos, a cruz, mas o seu amor que o prendeu naquela cruz. A Bíblia diz: eu tenho poder, Jesus disse, de dar e tornar a tomar a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Ele tem todo o poder no universo, mas ele se submeteu quando veio como um de nós. Mas a Bíblia diz que muito em breve ele vai voltar com poder e grande glória, assentado no trono que rege todo o universo. Haverá um vazio no céu, porque ele virá com miríades de anjos, e a volta de Jesus será um momento glorioso. Essa é a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Existem cerca de 2.000 promessas na Bíblia que falam da volta de Jesus. Poderíamos percorrer a Bíblia de capa a capa, e ela vai apontar para esse glorioso dia como sendo o dia da bendita esperança. Você sabe que a maior tragédia não é quando uma pessoa morre, mas aquilo que morre dentro de uma pessoa quando ela ainda está viva. O pastor Mark Finley dizia o seguinte: o homem pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas não pode viver um segundo sequer sem esperança. A esperança é o que nos move. Será que nós podemos olhar para o futuro com otimismo, com esperança? Ou a gente simplesmente quer viver intensamente o agora, porque não temos esperança no amanhã, num futuro muito próximo? A volta de Jesus é a nossa bendita esperança. Ela é mencionada também na oração do Pai Nosso. Vamos começar a oração do Pai Nosso juntos? Vamos lá, só a primeira parte. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Até aqui. Observe que quando a gente faz a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente diz venha o teu reino, parece que Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês orarem, clamem, acreditem, mas almejem também o céu. Clamem ao Pai Celestial para que venha logo o seu reino e seja feita a sua vontade. É como um clamor da nossa parte. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo uma meditação juvenil com meu filho, que na época tinha uns 4 anos, o Mateuzinho, e aquele dia nós estávamos fazendo a meditação sobre o céu, falando um pouquinho do céu, a volta de Jesus, o reino de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, que naquela meditação, o autor, ele destrinchava os detalhes do céu,
baseados na Bíblia, a descrição que a Bíblia dá acerca da Nova Jerusalém, e ali em algum momento dizia que no céu as ruas serão de ouro, o que para nós aqui na terra é algo que vale muito, e tem pessoas que chegam a se doar, se desgastar de todas as maneiras para acumular riquezas. Lá no céu, aquilo que para nós aqui tem tanto valor, lá vai ser rua. Nós vamos pisar no ouro. Você já parou para pensar nisso? Nenhum de nós damos o devido valor ao asfalto. A gente anda no chão, ninguém fica ali venerando o asfalto. Olha que maravilha! A gente simplesmente anda. No céu as ruas serão de ouro. Deus está preparando um lugar especial para cada um de nós. E eu me lembro que enquanto eu li aquela meditação, o meu filho ficou assim com os olhos arregalados, brilhantes. Em algum momento ele me interrompeu. Ele falou assim: papai, será hoje? Eu me lembro que aquela pergunta dele me ensinou mais do que muitos sermões que eu tinha ouvido sobre Cristo, textos longos, acerca do Evangelho. Aquela pergunta veio de um coraçãozinho sincero, que dizia o seguinte: papai, será hoje? Eu queria que fosse hoje, o quanto antes. E depois ele complementou dizendo assim: papai, eu não queria ir para o céu adulto, eu queria ir para o céu criança. Será hoje, papai? Como alguém que diz assim: Senhor, estou pronto já, não tem malas, não tem recursos, não tem tesouros, não tenho herança, mas eu tenho um coração disposto. Será hoje? Queridos, quantos aqui acreditam na volta de Jesus? Deixa eu ver as mãos. Olha que maravilha! Quantos aqui almejam a volta de Jesus? Perceba que são perguntas diferentes, porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Os demônios também não têm dúvidas acerca da escatologia bíblica, as profecias. Satanás conhece mais da Bíblia do que qualquer um de nós. Um ser super inteligente que estuda minuciosamente a Bíblia. No deserto da tentação, quando ele vai tentar Jesus, a Bíblia diz que ele vai tentar no ponto vulnerável. Jesus ali no deserto, em jejum, e aí ele chega e fala: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás agora leva Jesus a um lugar alto e diz: atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardes, a fim de que não tropeces em alguma pedra. Ele usou também a Bíblia, ele conhecia o texto bíblico, ele também conhece das Escrituras. Por isso a Bíblia diz que os demônios creem, só que eles tremem. Nós devemos crer, confiar, nos entregar. Se a gente apenas crê, nós estamos na mesma condição que o inimigo das almas. Não basta crer, nós temos que confiar e nos entregar, nos apegar à palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e não se firmou na verdade. Ele conhece a verdade, mas não se firmou nela, tornou-se o primeiro apóstata que originou o mal, o pecado, a ruína, o desespero e o sofrimento. Às vezes a gente acredita na volta de Jesus intelectualmente, mas na prática nós estamos dizendo assim: Senhor, não volta agora não. Senhor, a minha vida está muito boa, as coisas estão fluindo, agora que eu estou diante de uma conquista na vida profissional, na vida financeira, na vida amorosa, sentimental, espiritual. Senhor, está muito bom aqui, não volta agora. A pergunta aquele dia do meu filho me ensinou muito.
Porque às vezes a gente vai vivendo tão intensamente que a gente parece que está dizendo: Senhor, agora não, espera um pouquinho mais, porque ainda tem conquistas, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Nós precisamos almejar a volta de Jesus. Na Bíblia, esse dia é mencionado como o dia do Senhor. É o D com letra maiúscula, é o dia do juízo, é o acerto de contas, é o evento iminente e será um evento universal. Não dá para ninguém faltar nesse dia, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. O céu será um palco para o espetáculo universal. Todos os povos irão contemplar Jesus nas nuvens do céu. O Antigo Testamento fala desse dia. Lá em Isaías: uivai, pois perto está o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Ezequiel: porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Joel capítulo 1, verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com assolação do Todo-Poderoso. Joel continua: multidões no vale da decisão. Veja que agora a mensagem é clara para aqueles que estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Sofonias: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, parece que ao longo da Bíblia, Deus chamando a atenção para a brevidade desse dia. Inúmeros textos, são mais de 2.000 promessas bíblicas que apontam para a volta de Jesus. O Novo Testamento também: está perto o dia do Senhor, Filipenses 4:5, Hebreus: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, o evento universal, com letra maiúscula, se aproxima, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. A vinda do Senhor, diz Tiago, está próxima. 1 Pedro: ora, o fim de todas as coisas está próximo. João, que era o filho do trovão, agora de uma forma amorosa diz: filhinhos, já é a última hora, é o último momento. Apocalipse, que muitas pessoas têm um certo receio, medo, a Bíblia conclui dizendo: eis que venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar essa promessa. Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante, diz que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele vai enxugar definitivamente dos olhos toda lágrima. Eu, quando era criança, eu gostava muito de histórias de gibi. Eu lembro que a minha mãe, nós não éramos de um berço cristão, adventista, ela deixava ali no banheiro algumas revistas, e a gente lia bastante. Só que eu me lembro, como criança, que a maioria das vezes, quando eu começava a ler a história do gibi, sempre o vilão parecia triunfar, e o herói sempre perdia. E aquilo me trazia um desgosto na minha mentalidade infantil, até que um dia eu descobri uma estratégia. Eu comecei a vasculhar as páginas da história e eu lia de trás para frente. Eu ia lá na conclusão e eu percebia que o herói, na verdade, seria vitorioso. Eu lia o final, desfecho, e depois eu voltava para ler a história desde o início, e toda vez que o vilão parecia triunfar, eu lembro que eu pensava: mas no final eu sei quem vai ser vitorioso.
A Bíblia, no livro do Apocalipse, a conclusão da Bíblia, Deus descortina diante de nós o desenrolar das profecias, os sinais do tempo do fim, o que vai acontecer nos últimos dias da história. Tudo está se cumprindo com precisão, e um dos pontos menciona como vai ser gloriosa a vitória do nosso grande herói. E quando você começa a ler a Bíblia, aparentemente o inimigo parece triunfar, nós podemos olhar com esperança e dizer: mas no final eu sei quem será vitorioso, porque a Bíblia revela para todos nós. O apóstolo Paulo, ele acreditava tanto na volta de Jesus, que ele pensava que aconteceria nos seus dias. Ele escreveu cerca de 33% do Novo Testamento. Algumas cartas ele escreveu como prisioneiro, sabendo que seria morto em poucos instantes. Mas escreveu cartas espetaculares, inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 em diante, Paulo disse assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele se coloca entre o grupo dos vivos, de modo algum precederemos os que dormem, ou os que já morreram. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo acreditava que provavelmente não iria passar pela morte, porque ele pregava o Evangelho com toda convicção, aguardando o retorno glorioso de Jesus. Nós devemos ter urgência em relação à volta de Jesus. Dwight Moody foi um grande evangelista que levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. E ele conta uma história que certa vez ele estava em Londres, um grande auditório, pregando o Evangelho. O tema daquela noite era a pergunta de Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? E lavou as mãos. E aí ele disse o seguinte no término do sermão: pensem nisso, analisem esse detalhe, e amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai continuar o tema da pregação da palavra de Deus. Só que não teve o amanhã. Houve um grande incêndio em Londres, eles não se reuniram novamente, e Dwight Moody disse: eu preferiria ter amputado o braço direito naquele dia do que ter terminado sem um apelo claro, específico. E ele sempre prega o sermão como se fosse o último, como se não houvesse mais a oportunidade de pregar um outro sermão. Porque, queridos, a volta de Jesus, ela vai acontecer como um evento universal. Mas o dia que eu der o último suspiro, para mim, fechou-se a porta da graça. Eu estarei selado para a salvação ou para a perdição. A sepultura não converte ninguém, não muda decisões. Do jeito que eu der o último suspiro, eu vou aguardar a volta de Jesus para a ressurreição da vida ou a ressurreição do juízo, diz a Bíblia Sagrada em muitos textos bíblicos. A pergunta é: quanto tempo mais vamos esperar para a volta de Jesus? Por que a gente prega com tanta convicção? Olha, ele está voltando, mas ele ainda não voltou. Até quando nós vamos ficar pregando? Talvez alguém pense o seguinte: pastor, olha, eu ouvi o meu bisavô pregando com toda a força e Jesus não voltou ainda. Eu queria que você pensasse na volta de Jesus em termos micros e não macros. Porque a gente às vezes fala assim: pastor, está demorando demais, todo mundo fala que está perto,
mas parece que ele não chega nunca, ele não volta. Eu queria que você pensasse na sua vida. Quanto tempo mais você espera viver? Se você tem aí uns 50 anos, 40, quanto tempo mais você espera viver? Tem alguém aqui esperando a volta de Jesus, trabalhando, perseverando, lutando na batalha desse mundo de pecado há mais de 100 anos que você espera a volta de Jesus? Deixa eu ver as mãos. A gente acha que está demorando demais. Tem alguém há mais de 100 anos vivo que acredita na volta de Jesus, esperando por esse dia? Tem alguém há mais de 90 anos perseverando nesse mundo de pecado, dor, sofrimento? Pastor, tem 90 anos que eu prego o evangelho, que eu falo da volta de Jesus. Tem alguém aqui há mais de 90 anos? Queridos, a gente acha que está demorando demais, mas nenhum de nós aqui estamos esperando há mais de 90, 100 anos. Eu vou parar por aqui, né? Que se eu for 80, 70, nós vamos chegar. Mas eu estou dizendo, desde o momento que você passou a acreditar nessa mensagem, não é a sua idade, é o tempo que você se prepara para a volta de Jesus. A nossa vida é curta e a volta de Jesus é tão breve quanto a brevidade da nossa vida. Pense um pouquinho na sua vida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Por isso eu tenho que estar pronto hoje. Nós temos que nos preparar hoje. Lutero dizia assim: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Devemos viver como se ele fosse voltar hoje, mas trabalhar como se ele nunca fosse voltar. Algumas pessoas estão preocupadas demais com a data, e tem alguns grupos aí marcando datas. Eu me lembro, eu era uma criança, não conhecia ainda o Evangelho, mas havia um pensamento que predominava: 1000 chegará, 2000 não passarás, né? E o temor do final do mundo parece que invadiu o coração até das crianças que não acreditavam no Evangelho. Algumas pessoas estão pretendendo marcar data para a volta de Jesus. Jesus disse claramente: quanto ao dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Nós não temos que nos preocupar com o dia e a hora. Nós temos que estar preocupados se nós estamos prontos hoje. Eu não sei quantos já ouviram falar de Steve Jobs. Quantos já ouviram falar? Steve Jobs. Ele foi um multimilionário, fundador da Apple. Ele faleceu em 2011, só que ele dizia na sua biografia que todos os dias ele chegava na frente do espelho e ele dizia para si mesmo: viva hoje como se fosse o seu último dia. Um dia você vai estar certo. E depois ele dizia assim: tem alguma coisa que você pretende fazer hoje e que lhe causaria arrependimento se fosse o seu último dia? E depois dele se perguntar isso, ele saía para as atividades do dia a dia. Nós temos que viver hoje como se fosse o nosso último dia. Se Jesus fosse voltar hoje, estaríamos prontos ou perdidos? Se dessemos o último suspiro hoje, instantaneamente o coração parou de funcionar, nós estaríamos salvos ou perdidos? Esta deve ser a nossa maior preocupação. Não amanhã, a partir de semana que vem, mês que vem, a partir de agora. Porque é o único tempo que nós temos à mão. Nenhum de nós podemos garantir que amanhã vamos acordar com vida. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: há todavia uma coisa, amados,
que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, diz a Bíblia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus é salvar todos, mas ele não pode salvar quem não quer. Ele não pode interferir no livre-arbítrio. Ele não pode decidir por você. Queridos, falar isso numa pregação, todo pregador parece que dá um calafrio. Como assim a gente falar que Deus não pode? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fundou o universo, e a gente falar que Deus não pode, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. É a única impossibilidade, entre aspas, de Deus. Ele criou seres livres, pensantes, que podem escolher por si mesmos. E o caminho que eu quiser escolher, ele respeitosamente vai permitir, porque ele não invade o livre-arbítrio de ninguém. Ele quer seres livres e que o escolham por amor. Mas o ponto vulnerável do amor é que ele pode ser rejeitado e negado. Aqueles que são casados sabem que um dia nós fizemos um voto matrimonial. Estaremos juntos na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou adversidade, nas extremidades da vida, nós vamos estar juntos. Mas como explicar que muitos casais se deparam com uma das partes que em algum momento chega para o esposo ou a esposa e diz: eu não quero mais, eu não amo mais. Deve ser muito triste ouvir isso de uma pessoa que você decidiu abrir mão de tanta coisa, mas em algum momento a pessoa faz uso do livre-arbítrio para dizer: eu me cansei, não amo mais, não quero mais, estou indo embora. O ponto vulnerável do amor, porque a Bíblia diz que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Já viu esse ciúme doentio por aí? Biblicamente falando, não é amor, porque o amor não arde em ciúmes. Esse amor que tenta aprisionar a pessoa, obrigar, quando diante de um término de relacionamento a pessoa não aceita e vai atrás. Quantos dizem: eu matei por amor? Queridos, que deturpação do amor é essa? Biblicamente falando, o coração do pai sangra por dentro quando ele vê o filho pródigo se afastando, virando as costas para o pai, indo para o país distante, vivendo de qualquer maneira lá fora, como se Deus não existisse. O coração do pai sangra, mas ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não vai de forma doentia, correndo: eu não aceito o término desse relacionamento, volta para casa. Deus não vai obrigar ninguém, porque quem ama dá espaço, liberdade para a pessoa fazer as próprias escolhas. Enfim, queridos, nós temos aqui o Êxodo é uma miniatura do plano da redenção. Só para resumir, lembra que o povo de Israel era escravo no Egito, eles foram libertos pelo sangue dos animais que foram jogados nos umbrais das casas, aí eles jornadearam pelo deserto e depois foram para a terra prometida. Quando a gente olha esse ciclo do povo de Israel, é o nosso ciclo também. Nós somos escravos do pecado, fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, estamos jornadeando no deserto da vida. E qual é o nosso foco? A nova terra.
a vitória, a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos parar para pensar mais na volta de Jesus. O que tem ocupado boa parte dos seus pensamentos? Quando você acorda, o que vem primeiro na sua mente? Os compromissos, as aflições, a inquietação. Talvez nós vivemos na era da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É possível que alguns estejam aqui nessa noite, mas o pensamento está acelerado. Talvez estão aqui corpo apenas, mas a mente, o pensamento está longe, pensando no que tem que fazer daqui a pouco, pensando no compromisso espetacular que vai ter hoje, amanhã, esse final de semana, pensando nas contas, dívidas, problemas. É possível, nós estamos vivendo a era do TDAH, né? Pessoas que estão inquietas aqui, presentes, mas o pensamento está longe. E Deus, de várias maneiras, tenta chamar a atenção dos seus filhos. Vamos pensar mais na volta de Jesus? Eu não sei quantos já fizeram esse exame. A ressonância, deixa eu ver as mãos. Bom, eu levanto aqui também, porque eu já fiz esse exame, né? Hoje em dia não tem nem idade, né? É claro que depois dos 30, né, por aí, parece que vai se tornando mais frequente, né? Mas a primeira vez que eu fui fazer ressonância, eu morava no sul do Espírito Santo, eu estava lá naquela região, eu coloquei ali uma roupa, uma bermudinha, uma camisetinha, quando eu fui fazer. Na ressonância, você tem que ler um termo de responsabilidade, é ou não é verdade? E aí você assina esse termo antes do exame. Eu me lembro que eu estava trêmulo, eu falei, gente, mas para que eu tenho que assinar tudo isso aqui, né? Eu me responsabilizo por isso e aquilo outro, já deixa o camarada preocupado, né? Ué, o que será que vai acontecer, né? Isso é um exame, é um matadouro, né? E aquilo me incomodou. Eu fui em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, que é a cidade mais quente, uma das mais quentes do estado. Era por volta de meio-dia, no auge do calor, eu fui, li aquele termo enorme, assinei meio trêmulo, coloquei aquela roupa do exame, né? A bermudinha, a camisetinha, e fui lá esperar a hora de entrar na ressonância. É um lugar fechado, você entra ali como se fosse um comprimido, né? E aí o pessoal fala o seguinte, ó, você não pode mexer. Se mexer, vai repetir tudo de novo. E eu ia fazer a ressonância da coluna e da lombar. Não, lombar do quadril, perdão. Lombar e quadril. 2 seguidas. Seria cerca de 45 minutos o exame. E aí eu estava meio tenso, um calor dentro daquela sala, eu me deitei ali, e aquelas palavras, ó, tem que tirar tudo, tira a aliança, você não pode se mexer, e o termo, e eu entrei preocupado, a minha cabeça estava acelerada, a milhão. Entrei naquele local, e aí eu fui indo assim, né, lá para dentro do local do exame, um barulho enorme, fica um barulhão lá, meio abafado, e eu naquele calor, eu não gosto de lugar fechado, né? Queridos, eu sei que em 2 minutos, seria quase uma hora, seriam uns 50 minutos. Em 2 minutos eu senti uma gota de suor escorrendo do pescoço. 2 minutos. E eu pensei assim, só falta 48 minutos, né? E aí eu comecei a ficar mais apavorado ainda. E aí tentei pensar em outra coisa, mas não teve jeito. Focado ali na ressonância, e aí comecei a tentar pensar em outra coisa, mas difícil, né? Um calor terrível, eu comecei a sentir assim, encharcado as minhas costas. Molhado, em poucos minutos, 5 minutos, eu já estava derretendo ali, suando. Eu falei, gente, não é possível, eu não vou aguentar.
Para piorar, quando eu fui colocando o dedo assim, eu percebi que a aliança estava no dedo. E é uma das recomendações, tira a aliança. E aí o pensamento acelerado, a preocupação já diz tudo, é uma preocupação. A gente cria coisa que nem existe. E eu comecei a pensar, gente, por que será que pediram para eu tirar a aliança? Será que os raios ultra mega power magnéticos vai passar, que vai explodir? Aí a gente até pensa no que não existe, né? Mas eu comecei a pensar apavorado. O suor piorou. Eu comecei a sentir um calor terrível. Queridos, estava tão insuportável que eu apertei a campainha. Eles dizem, se apertar demais, você aperta a campainha e nós vamos vir aqui para ver o que está acontecendo. Eu apertei. Só que parece que eles fizeram vista grossa, que eu acho que tinha passado já uns 20 minutos, e eu encharcado de suor, queridos, eu não iria tolerar mais. Mas naquele momento, eu tive que tomar uma decisão, porque daquela forma, daquele jeito, eu não iria suportar. Eu fechei os olhos e comecei a orar, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu estou no limite. E eu comecei a recitar versos da Bíblia de cor, lembrar de promessas da Bíblia, fui recitando versos da Bíblia, fui pensando no céu, comecei a pensar nos portais de glória, as ruas de ouro, comecei a pensar nos reencontros que nós vamos ter no céu. O meu irmãozinho, quase gêmeos, que faleceu num acidente de carro, com 32 anos, eu comecei a pensar em como seria depois de anos sem vê-lo, uma saudade que aperta, que dói, que machuca. Agora eu poder rever meu irmão, rever meu avô, comecei a pensar nos anjos, quem eu vou procurar para conversar com os discípulos, apóstolos, personagens da Bíblia, comecei a imaginar o céu. Queridos, eu sei que eu parei de suar. Eu não estava mais suando. Eu parei de ficar com a mente inquieta. Eu parei de sentir um calor excessivo. Eu comecei a ficar tranquilo, em paz. Uma paz inundou meu coração e eu consegui fazer o exame tranquilo. Quando terminou, eu falei, mas já acabou? Queridos, a Bíblia diz assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Há muitas pessoas depressivas, estressadas, ansiosas, preocupadas, porque não estão pensando mais no futuro, não estão pensando mais no céu, não estão pensando mais no reino de Deus. Alguém disse que às vezes a gente se crucifica entre dois ladrões, os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Os remorsos de ontem roubam-nos a metade do presente, e as preocupações de amanhã roubam-nos a outra metade. E a gente fica às vezes crucificado no presente, porque parte está no passado, que não podemos mudar mais, e parte está no futuro, que ainda não chegou diante de nós. Deus está dizendo, filho, olha hoje, para o alto, para a frente, porque o para-brisa é maior do que o retrovisor. O passado não pode ser permanência, residência. Ele tem que ser apenas referência. A gente olha para o retrovisor, olha, mas se você dirigir o automóvel o tempo inteiro olhando para o retrovisor, você vai causar um acidente terrível, e muitas pessoas estão olhando no retrovisor da vida e o teu filho não tem você 100%, porque parte de você está lá no passado. O teu esposo não tem você 100%, porque parte está lá no passado ou no futuro. A gente tem que viver plenamente hoje, plenamente agora, porque é o único tempo que nós temos à mão, à nossa disposição. A volta de Jesus, queridos, teria muita coisa para falar, mas eu vou resumir. A volta de Jesus pela Bíblia será literal. Não tem nada de simbólica, não. Existem grupos por aí
que já dizem que Jesus já voltou. Jesus já voltou no mundo espiritual, no coração das pessoas. Queridos, a volta de Jesus na Bíblia será um dia, um evento literal. A Bíblia diz claramente que ele vai eliminar o pecado, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Tem gente chorando e morrendo por aí? Jesus não voltou, porque quando ele voltar, ele vai colocar um ponto final em toda a história de dor e sofrimento. Será pessoal. Quando Jesus ascendeu ao céu, havia uns anjos ali, próximo de alguns seguidores de Jesus. E aí eles olhavam para o alto e os anjos perguntavam: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo em que o viste subir. Assim como ele subiu pessoalmente, o seu retorno será também pessoal, será visível. A Bíblia diz que todo olho verá, e diz que como um relâmpago sai do ocidente até o oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será um dia audível. Queridos, nós vamos ouvir ao som de trombetas a volta gloriosa de Jesus, milhares de anjos ao som de trombetas. Será um dia espetacular, será gloriosa, literal, pessoal, visível, audível e gloriosa. Ele virá basicamente para reviver os justos, porque muitos justos já descansam no pó da terra, assim como ele fez com Lázaro. Sabe por que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e ele disse assim: Lázaro, sai para fora? Porque se ele dissesse apenas sai para fora, todos os mortos de todos os tempos seriam ressuscitados. Ele deu uma ordem clara, específica: Lázaro, é você, os demais, aguarde um pouco mais, porque vai chegar o dia que ele vai reviver os justos, ele vai resgatar seu povo fiel, que estará vivo por ocasião da volta de Jesus, e ele virá julgar os ímpios. Queridos, a volta de Jesus será um evento glorioso, espetacular. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma estudante universitária que tem um sonho. Ela sai da casa dos pais, vai morar numa cidade longe, porque está fazendo faculdade. É o sonho dela. Ela trabalha de dia, estuda à noite. Muitas vezes ela dorme pouco, para ter momento para estudar, dar conta do seu trabalho acadêmico. E aí um dia ela sai da faculdade, está indo para a casa onde ela mora temporariamente, junto com outras colegas, só que enquanto ela está indo embora, ela passa num lugar um pouco escuro, um pouco preocupante. Ela tem uma sensação estranha de que alguém está seguindo ela. Você já teve essa sensação em algum momento? Ela começa a acelerar, ela vai um pouco mais rápido, mas se ela começa a olhar um pouco de lado, percebendo que alguém parece observá-la, ela acelera e esse alguém acelera junto. Ela começa a correr e ela ouve barulhos. Existe uma pessoa que está seguindo ela. E este homem, esta pessoa, começa a correr, consegue alcançá-la, derruba no chão, ele é mais forte do que ela, mais rápido, pega os seus pertences, intencionando fazer o mal pior, naquele momento de desespero, que ela grita por socorro e aparentemente ninguém está perto para ouvir. Chegam 3 camburões de polícia, os policiais todos armados, mãos para cima. O homem levanta as mãos apavorado e a garota aliviada pela chegada dos policiais. A volta de Jesus será uma faca de 2 gumes. Será libertação para quem, os justos que perseveram no mundo de pecado, dor, sofrimento, mas será condenação para os ímpios. Será como essa abordagem policial que de um lado traz alívio
e do outro traz sufoco, desespero, porque quando ele voltar, como eu disse no início da história, vocês irão me receber como amigos ou inimigos? Algumas pessoas não irão receber Jesus como Senhor Salvador pessoal. Ele virá apenas como juiz, porque toda a raça humana vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando ele voltar, só existirão dois grupos: salvos ou perdidos. Não haverá um terceiro grupo de indecisos. Eu ainda estou pensando, eu estou analisando, ou ele vai receber salvos ou perdidos. Olha o que a Bíblia narra lá em Apocalipse acerca dos perdidos. A Bíblia diz assim, Apocalipse 6, 15 a 17: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queridos, do outro lado, a Bíblia narra a resposta dos salvos, lá em Isaías 25, verso 9: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Como aquela jovem universitária se alegra quando chegam os policiais, os salvos que perseveram nesse mundo de pecado, um remanescente, um grupo menor, porque a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar, um grupo menor, mas que estão ali aguardando com grande esperança, alegria. Queridos, eu quero estar nesse grande dia. Nenhum de nós podemos, por méritos próprios, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Ele já pagou o alto preço que o pecado impôs. E aqui, esse aqui é o meu avô. Eu quero encerrar aqui, fechar nessa parte. O meu avô foi o primeiro adventista do sétimo dia da família. O meu avô era um homem de Deus. Ele era católico apostólico romano, braço direito do padre, fiel. Tudo que ele conhecia, ele era fiel. Eu era uma criança, a família toda católica, apostólica, romana, meu avô praticante, muito zeloso, um homem de palavra. Ele tinha na época uma venda. Lembram da venda, não? A venda tinha um balcão assim, no lugar fundo, era quase que um hipermercado naquela época. Porque na venda, que tinha ali um balcão pequeno, tinha de tudo na venda. Eu me lembro quando o vô vinha com balas, vinha com doces. Nós, os netos, a gente ia correndo lá, e ele tinha um banquinho assim na porta da venda, porque ele gostava de sentar com pessoas, clientes, e conversava, batia papo. Era um homem de Deus, um homem justo, correto. E ele tinha em cima do balcão da venda uma Bíblia. A Bíblia do meu avô era toda amarelada pelos anos de uso. Ele folheava, todo dia ele lia a Bíblia. Ele foi vasculhando a Bíblia, vasculhando. Um dia ele se deparou com um sábado. Ele leu lá em Êxodo capítulo 20, os mandamentos. Então, disse o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aí meu avô leu, ele pegou o óculos, limpou, falou: gente, lembra-te do dia de sábado para o santificar? Mas eu nunca tinha visto sábado na Bíblia. Aquilo começou a incomodar o meu avô. E ele, um homem muito zeloso, muito fiel, primeira coisa, ele procurou o padre. Respeitosamente: olha, seu padre, eu estava lendo a Bíblia lá na venda, ele lia todos os dias, era o livro de cabeceira dele. E eu me deparei com alguns textos na Bíblia, ele viu outros também, que falam do sábado, do dia do Senhor. Foi criado lá junto com todos os mandamentos. Antes que houvesse grego, judeu, algum povo, ele criou para a raça humana. Como? Me explica. O padre disse para ele o seguinte: olha, seu Mendonça, o senhor pode ler a Bíblia, mas não leia demais não, senão o senhor vai endoidar, o senhor vai ficar doido. Só que ele não gostou, porque a Bíblia era o manual de cabeceira dele. Todos os dias ele lia a Bíblia e ele colocava em prática o assim diz o Senhor. Começou a vasculhar a Bíblia um dia, numa noite ele estava lendo a Bíblia, ele tinha um sono pesado. E ele estava: Senhor, me mostra, me ajuda, me indica o caminho, eu quero aprender da tua palavra, eu quero conhecer os teus caminhos. E aí, numa cadeira de balanço, lendo a Bíblia, ele dormiu, apagou, desmontou, com a Bíblia aberta. De madrugada, ele acordou assustado, porque ele sentiu uma mão no ombro dele. E você sabe que medo, susto e sono não combinam. Na hora que ele sentiu aquele medo, nitidamente alguém cutucando o ombro dele, ele acordou desesperado, olhou, não viu ninguém. Ele respirou fundo, perdeu o sono, a Bíblia aberta, ele pegou e continuou lendo. O primeiro texto que ele leu: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aquele texto falou fortemente. E ele foi lendo alguns textos da palavra de Deus. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Depois ele leu: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados. Ele leu alguns textos. E o Espírito Santo falou: eu estou te chamando agora para um propósito. E aí meu avô se converteu para a glória de Deus, no sentido de aprender da palavra de Deus, se rendeu ao Senhor, foi o primeiro adventista da família. Eu lembro que ele saía com uma pastinha preta, e ele pregava o evangelho nas casas dos vizinhos, ele falava da volta de Jesus. Eu lembro que nenhum de nós da família éramos protestantes, a gente não era de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia. A gente ia para um sítio, e era festa, carnaval, churrasco, bebida, a gente pescava, era só curtição, música alta. Só que meu avô, toda vez que ele chegava, a gente saía correndo: o vô vai orar. Podia estar no açude, a gente brincava de guerrinha de limão lá no meio do mato, né? Saía todo mundo e vinha ao redor do vô, porque ele ia orar. Ele juntava todo mundo, orava e falava da palavra de Deus. Eu me lembro do aniversário de 60 anos dele.
Quando as filhas, a minha mãe colocou uma faixa enorme, Francisco Mendonça, o melhor pai do mundo. E eu me lembro que ele reuniu todos os filhos. E ele disse assim, e netos, em lágrimas, eu posso até ser um bom pai, mas eu não sou o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo é Deus, porque Ele está preparando um lugar para nós. E aí ele recitou João 14, de 1 a 3. E eu nunca tinha lido esse texto que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí ele olhou para o alto em lágrimas e disse, o melhor pai do mundo é Deus. Ele está preparando um lugar. Sabe, queridos, há um lugar especial para mim e para você. O céu não é uma historinha para boi dormir, não é uma historinha de fada, gnomo, duende, Papai Noel. O céu é real, é uma realidade. O cristianismo, se for falso, ele é zero, não tem nenhuma importância. Se for verdadeiro, é 100%, ele tem infinita importância. O que não pode é ter moderada importância. Se o que está escrito na Bíblia é falso, você pode pegar a Bíblia, cuspir nela e jogá-la no lixo. Se for verdadeiro, eu e você precisamos nos render diante da majestade do céu e colocar nossa vida em ordem de acordo com assim diz o Senhor. Porque quando Ele voltar com poder, grande glória, o critério do juízo será a sua palavra. A palavra de Deus é o que vai reger todo o juízo naquele grande e glorioso dia. Quantos querem dizer, Senhor, prepara-me junto com a família para o céu? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja Deus. Senhor, eu quero ir para o céu com a minha família. Nós vivemos aqui, vamos fazer o nosso melhor aqui. Vamos ajudar pessoas, vamos servir, mas o nosso foco precisa estar no céu. Esses dias alguém disse assim, só suporta a obra quem enxerga a casa pronta. Quem aqui trabalha com construção, ou quem já teve que fazer a casa própria, sabe que vem imprevistos. Você faz um orçamento, você planeja uma coisa, aí vem um imprevisto, as coisas não saem como você gostaria, aí o orçamento triplica, aí você tem dor de cabeça, transtorno, tem hora que dá vontade de abandonar a obra. Eu não aguento mais mexer com isso. Só suporta a obra quem enxerga a casa pronta. Se o teu sonho não for maior do que os teus desafios, você abandona na primeira dificuldade. Qual é o teu sonho, teu foco? Se o céu, se nós enxergarmos nitidamente o céu pronto, nós vamos suportar os desafios, perrengues que passarmos nesse mundo de pecado. E para a honra e glória de Deus, Maria Helena, Suzana e Sirlene, hoje elas estão dizendo, existem desafios, existem lutas, existem conflitos, não é fácil. Só Deus sabe as lágrimas que a gente esconde no travesseiro à noitinha, quando a gente liga o chuveiro para disfarçar as lágrimas, quando ninguém está por perto, só Deus sabe. E Ele sente o gosto de sal na boca quando a gente derrama lágrimas. Porque a Bíblia diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em tudo e em todas as coisas, semelhante aos irmãos. Mas hoje elas dizem sim. Batismo é morte para a velha vida e ressurgimento para uma nova vida.
a morte e ressurreição e a volta de Jesus serão relembradas por meio do santo batismo. Porque assim como vocês irão ser batizadas, e as águas, ela tem o poder, o simbolismo de nos limpar de todo o pecado. Um dia nós vamos vestir vestiduras brancas. Esse roupão é um símbolo de vestes brancas que um dia vamos receber lá no céu. Estas foram lavadas no sangue do Cordeiro, simbolicamente. E vocês hoje estão dizendo: Senhor, nós aceitamos o Senhor como Senhor Salvador pessoal. O pastor Gabriel vai conduzir agora essa parte do voto batismal, enquanto a gente se prepara para o momento do santo batismo. Deus abençoe todos nós. Quantos aqui estão felizes? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar aqui a Silene, a Suzana e a Maria Helena para que fiquem aqui ao meu lado. Este é um momento muito importante e significativo, porque elas aqui publicamente irão responder algumas perguntas, irão professar publicamente a fé delas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui começar perguntando para vocês se vocês creem no Senhor Jesus Cristo e o aceitam como único e suficiente Salvador da vida de vocês, e se vocês estão dispostas a ter um relacionamento diário e redentivo com Ele. A igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês creem que os 10 mandamentos é o reflexo do caráter de Deus? E vocês estão dispostas a seguir a palavra de Deus, custe o que custar, assim como ensina a Igreja Adventista do sétimo dia? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vocês creem no santo batismo e é o desejo de vocês serem batizadas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e se unirem ao povo de Deus. E o nome de vocês serão escrito não apenas nos livros da igreja, mas acima de tudo no livro da vida do Cordeiro. É o desejo de vocês serem batizadas? Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Agora eu quero perguntar para todos aqueles que são membros batizados da Igreja Adventista do sétimo dia, quantos aceitam elas como membros da Igreja Adventista? Amém. Louvado seja Deus. Vocês agora fazem parte da família de Deus. Amém. Amém. Nesse momento nós aqui vamos nos ajoelhar. Eu peço para que vocês permaneçam como estão e vamos fazer uma oração de dedicação e de consagração da vida delas ao Senhor. Vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem realizado até o presente momento. Muito obrigado porque o Senhor tocou no coração da Silene, da Suzana e da Maria Helena. Elas estão aqui emocionadas, felizes porque sabem que a vida delas pertence ao Senhor. Nós sabemos que esta é a maior e a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Não existe nada mais importante no mundo do que ter a certeza da salvação e da vida eterna.
Elas enfrentaram muitas lutas para estarem aqui. Mas o Senhor Jesus é mais do que vencedor da vida delas. Porque se o Senhor é conosco, nada e nem ninguém pode ser contra nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem atuado, tem trabalhado e tem conduzido elas para a vida eterna. Continue abençoando suas famílias, continue abençoando seus amigos, todos que estão aqui, que vieram prestigiar este momento de entrega. Pedimos também por aquelas pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Que o Espírito Santo incomode, que o Espírito Santo continue, ó Pai, trabalhando no coração dessas pessoas que precisam tomar essa decisão. Que através do testemunho público delas, muitas outras pessoas possam também serem conduzidas aos teus pés. Em nome de Jesus que nós te pedimos, não porque haja méritos em nós, mas em nome de Cristo que te pedimos. Amém. Amém. Amém? Amém. Queridos, o pastor Gabriel, ele me deu essa grata satisfação. Nesse altar de sacrifício, que é o tanque batismal, a gente fala que é uma sepultura líquida no âmbito espiritual. Nenhum de nós escolhemos nascer, mas a gente pode escolher renascer para o reino dos céus. Eu quero convidar aqui familiares aqui da Maria Helena. Eu sei que o Tião está lá atrás. Eu me simpatizei bastante com o Tião também, eu conheci, visitei, gente boníssima, e ele deu a palavra: pastor, eu vou lá no batismo. Que alegria, viu, Tião, tê-lo aqui nessa noite, traz uma alegria ao coração de todos nós, coração de Deus, poder vê-lo aqui nessa noite. E a Maria Helena está feliz? Glória a Deus. Que maravilha, Deus seja louvado. Maria Helena, se tiver mais algum parente, eu sei que a Edilane, temos aqui parente, está pertinho. A Edilane está aqui já, próxima também, é uma amiga, irmã e vizinha, né? E se tiver mais alguém bem próximo, a sobrinha está aqui, a Márcia. Que alegria, viu, Márcia, dele aqui também, nesse dia tão especial, memorável, único na vida da Maria Helena, que para a honra e glória de Deus entrega a vida ao Senhor. Maria Helena, eu sei que nesse momento passa um filme na memória. São muitas coisas, dá para olhar para trás, dá para olhar um pouquinho para o futuro, olhar para o agora, a família, o teu anseio de ir para o céu. Com certeza você não quer ir sozinha, mas fala para a gente um pouquinho como é que está o coração, o que esse momento significa para você, que agora está entregando aqui a sua vida no altar do Senhor. Feliz, e aqui terra a velha Maria Helena, ressurge uma nova, né? Amém. E aguardando a ressurreição, né? Um dia rever os nossos queridos. Amém? Glória a Deus aqui para Maria Helena, que dá esse passo de fé, esse renovo espiritual para a glória de Deus. Tião, que alegria
Deus seja louvado. Eu creio que as lágrimas se misturam com risos de alegria por vê-lo aqui nessa noite, porque ela quer ir para o céu, mas quer ir acompanhado do esposo, da família, sobrinha, todos os amigos, familiares, para o reino celestial. Que maravilha, pastor Gabriel, coração radiante. Dizem que roubou um molhado é pastor realizado, né? É a maior alegria na vida do pastor poder conduzir pessoas aos pés de Jesus. Querida amiga, irmã Maria Helena, hoje, diante do céu, a terra, as testemunhas aqui presentes, diante de anjos que estão aqui conosco, você está dizendo que Jesus não morreu em vão na sua vida. Valeu a pena cada suor, sangue e lágrimas que Ele derramou na cruz, no Getsemane, naquele caminho cruel, valeu a pena na sua vida. E por isso você hoje faz essa declaração de fé, de entrega, de amor no altar de Deus. E de acordo com a ordem do amado Mestre Jesus, para a remissão de seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, eu, pastor Gabriel, temos a alegria de batizá-la em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e quem crê diz: Amém. Pode beijar, pode dar um beijinho aí no selinho, né? Já para selar em nome de Jesus, né? Olha que maravilha. Queremos chamar o Tião também, vem cá, Tião. Em nome de Jesus, muito em breve vai ser o batismo do Tião para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém, amém. O Tião, ele disse o seguinte: pastor, eu sei o caminho de volta para casa. Eu sei o caminho de volta. E toda vez que eu passo em frente à igreja adventista, o Espírito Santo fala: filho, eu estou lá, estou te esperando, de braços abertos. Deus seja louvado, Tião. Que alegria, viu? Tê-lo aqui, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Maria Helena? Deus seja louvado pela sua vida. E agora nós vamos receber aqui também a Sirlene e a Suzana, para a glória de Deus. Que bênção poder ver aqui filhos e filhas que tomaram a decisão ao longo da semana, concretizando algo que ecoa na eternidade. E aqui estas filhas amadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, tendo uma vida nova em Cristo Jesus. Eu falo, quando a pessoa é batizada, até mais leve a gente fica, viu? Até mais bonita, viu? Porque Deus tira uma tonelada dos ombros. Vida nova em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Uma salva de palmas aqui para Maria Helena. E agora a alegria de termos aqui a Sirlene e a Suzana, que também irão entrar no tanque batismal. Deus seja louvado. Que alegria. Que alegria, viu, Maria Helena? Eu creio que ela pode já se trocar, deve estar bem frio aqui, né? Mas louvado seja Deus.
respirar fundo aqui, tá geladinho, né? Mas é só no começo, depois que alegria receber aqui a Silene e também a Suzana. A gente comentou com as duas que a partir de hoje elas serão irmãs gêmeas, porque no âmbito espiritual elas vão nascer de novo no mesmo dia, no mesmo momento, para a glória de Deus. Temos aqui já familiares, pessoas bem próximas, sabemos que tem amigos que vieram de longe, vieram acompanhar esse momento, podem chegar pertinho aqui, para que vocês acompanhem o batismo da Sirlene, da Suzana, para a honra e glória de Deus. Aqui a Maria Helena também está pertinho, celebrando esse momento de decisão para a glória do Senhor. E agora, queridos, todos nós, a igreja, abraçar com todas as forças, abraçar, porque elas estão nascendo agora para o reino dos céus, como bebês espirituais, tendo um recomeço espiritual para a glória de Deus. Elas disseram várias vezes: pastor, mas sexta-feira parece que está longe, a gente quer o quanto antes, mas é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Eu creio que o coração está radiante, porque esse momento não é um momento humano, não é um momento normal, natural, terreno. Esse é um momento divino. Esse é o encontro da sede de Deus e a sede do homem, do ser humano, e o anseio de Deus. Aqui é um encontro espetacular entre Deus e o homem, o céu e a terra, unidos naquilo que foi a morte e ressurreição de Jesus. Ele pagou o preço infinito para que houvesse essa reconciliação com os homens. Deus seja louvado. Sirlene, que maravilha ter a lição de vocês, Suzana, que maravilha. O Espírito Santo conduziu, preparou esse momento. Ele desembaraçou perfeitamente o caminho, como um quebra-cabeça gigante. Ele foi conduzindo cada detalhe. Como é que está o coração, Suzana? O que esse momento significa para você? Esse momento está a mil. A gente está muito ansiosa, né? Mas é uma realização da vida da gente. É o que a gente mais queria, mas a gente estava observando, mas o Espírito Santo tocou de uma forma tão maravilhosa que não ter deixar para depois, porque no dia de amanhã a gente não sabe. E a gente quer muito reencontrar com a nossa mãe. Além de ver Jesus, a gente quer reencontrar com a nossa mãe. Então, a felicidade está estourando o coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. E elas já irão nascer aqui de novo, como já uma dupla missionária. Porque nós cremos que todo verdadeiro converso nasce para o reino de Deus como um missionário. Uma missionária que não pode se calar diante daquilo que viu e aquilo que ouviu. E Deus não pede muitas coisas, Ele não pede advogados dele, Ele chama testemunhas para a gente contar o que Ele fez em nossa vida. Sirlene, foi fácil chegar até aqui? O que esse momento significa na sua vida? Eu sou uma pegadete do planeta, mas foi muito difícil, foram 10 anos. Depois que a mãe faleceu, hoje muita luta. Que dentro da igreja, a gente nunca imaginou que poderia passar o que a gente passou. Às vezes a gente vai na igreja, não consegue ter essa visão, né? A gente foi muito difícil. Quando uma coisa se desenrolava, outra embaraçava, outra não era do lado, era logo dela. Foi tudo muito difícil. Mas a gente venceu, porque nós tivemos a igreja que abraçou a gente, que nunca desistiu da gente. Isso é muito importante. Quero agradecer grandemente a igreja de Célia, que muitas vezes a gente fechava portas de que literalmente não respondia mensagens, bloqueava com as pessoas, mas elas nunca desistiram da gente. E isso foi um papel fundamental, a qual a gente resolveu como igreja, que viu que é nosso lugar. E além de encontrar com Deus, encontrar nossa mãe, a gente entendeu que não só eles, a gente queria levar o nosso irmão,
o Lucas aqui, né? Quer levar o nosso pai, que infelizmente hoje ele preferiu ir para o bar. Que estar aqui, mas eu falei para minha irmã que hoje começa uma nova jornada de levar o nosso pai para o céu. Essa é a nossa missão. Então eu sou muito grata, muito feliz e mais feliz ainda porque a Simone, a Laura, a Sara, a minha amiga ali, o Fabinho neles, são muito especiais para mim. Então, assim, gratidão pela presença de cada um de vocês. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Olha, já pregando o Evangelho, já contando, testemunhando o poder de Deus na vida delas. Lucas, queria que você ficasse aqui pertinho, pode ser? Pertinho aqui, esse anseio das irmãs. Deus seja louvado, Lucas, pela sua vida, pela sua presença que está aqui. A promessa de Deus é: salvarei tu e a tua casa. A mãezinha não está vendo esse momento, mas naquele grande dia haverá muitas surpresas no céu. E as famílias, Deus quer que as famílias estejam todas reunidas, seladas no sangue do Cordeiro. Eu creio que as duas têm esse sonho mencionado. A gente quer o Lucas junto com a gente. Vocês já entregaram um presente para ele? O roupão da fé? Querem entregar agora em nome de Jesus? Podem pegar um roupão. Você aceita, Lucas, esse presente de Deus? Não é agora o batismo, mas você aceita o roupão? Uma salva de palmas aqui, queridos. Que maravilha. As duas vão segurar agora, as duas segurando o roupão e entregando aqui um símbolo do sonho delas, que muito em breve você esteja aqui também. Pode dar um abraço aqui no Lucas. Que maravilha. Deus seja louvado. E a gente sabe, Lucas, que na hora certa, a Bíblia diz: não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo fala na consciência. Sabe aquele eco na consciência? Um pensamento que se repete insistentemente. É o Espírito Santo trabalhando lá fora, em casa, aqui, em todos os lugares. Ele está constantemente trabalhando com aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Queridas amigas Sirlene e Suzana, eu e o pastor Gabriel estamos diante de uma tremenda alegria e responsabilidade, o privilégio de colocá-las aqui no altar do Senhor, de acordo com o desejo do coração de vocês, por livre, espontânea vontade, ouvindo o apelo do Espírito Santo, conforme a ordem do amado Mestre Jesus, para a remissão dos pecados, para que o nome seja escrito no livro da vida. Eu e o pastor Gabriel, como ministros do Santo Evangelho, as batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e todos dizem: Amém. Amém? Está muito frio? Opa, tá, né? Está
muito frio ou dá para aguentar mais um pouquinho? Queridos, Maria Helena está aqui radiante também, né? Ó, pode dar um abraço aqui. Trigêmeas agora, né? Glória a Deus pela decisão de vocês. Queridos, nós estamos encerrando aqui, chegando à parte final dessa celebração aqui da Semana de Evangelismo. Muitos milagres, o Espírito Santo trabalhando poderosamente. A gente fala que o evangelismo, o único que Deus não abençoa é aquele que não é feito, não é realizado. Porque quando a gente se une com corações abertos, filhos dispostos, a palavra de Deus sendo pregada, milagres acontecem. E a gente pode ver aqui nessa noite um exemplo disso. E eu quero encerrar dizendo: o céu vai pagar qualquer prejuízo que possamos ter na terra para adquiri-lo, para alcançá-lo. Mas quem vai pagar pelo prejuízo de perder o céu? Eu vou repetir: se você perder tudo nessa terra para alcançar o céu vai pagar por esse prejuízo. Se você perder a sua vida por causa do Evangelho, Deus vai te devolver a vida, porque mártires ao longo da história, eles morreram pregando o Evangelho, eles foram mortos a fio da espada, foram degolados, foram jogados em fornalha de fogo ardente, foram jogados perante cova de leões, foram despedaçados, crucificados de tantas maneiras cruéis. O céu vai pagar qualquer prejuízo que possamos ter para adquirir o céu. Mas quem vai pagar pelo prejuízo de perder o céu? Se eu e você perdermos o céu, quem é que vai pagar por esse prejuízo? Tanto o crente quanto o descrente, quanto o justo quanto o ateu, ambos irão viver um pouco de tempo e serão sepultados, estarão na sepultura. Mas se o justo estiver certo, a sepultura não é o fim. Jesus vai voltar com poder, grande glória, porque ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Se o justo estiver certo, ele vai ressurgir da crosta da terra e vai habitar num mundo sem dor, pecado, problemas, lágrimas, tristeza, morte. Nós vamos pensar com Deus o que vamos fazer daqui a 80 trilhões de anos, e vamos rever os nossos queridos que já se foram. Agora, querido, se o ateu estiver errado, ele vai perder tudo, a única proposta de vida e salvação. Não há outro caminho. Deus vai pagar por qualquer prejuízo que tivermos em alcançarmos o céu, mas ninguém vai pagar pelo prejuízo de perdê-lo. Por isso hoje decida alcançar o céu, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Diga para Deus: Senhor, leva a minha vida para o lar celestial. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto a gente ouve essa música, se é o teu desejo dizer: Senhor, toma a minha vida inteiramente em tuas mãos, eu queria que vocês colocassem em pé onde você está, junto com a sua família, abraçados, desejosos de se preparar para o céu. Nós vamos fazer a oração final dessa noite, colocando a vida no altar do Senhor. Eu creio que podemos permanecer aqui também, e alguns amigos queridos que ainda não são membros batizados, eu queria que você viesse aqui pertinho. Nós vamos abraçar você, a Sirlene e a Suzana, a Maria Helena também, que nós vamos a cada dia nos preparar para o lar celestial. Enquanto a gente ouve esse louvor, vem em nome de Jesus, e nós vamos fazer a oração final com as famílias que querem ir para o céu, se preparando para a volta de Jesus. Deus abençoe todos nós. Amém. Glória a Deus, o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Se você ouviu a voz de Deus,
não há outro caminho. Esse é o caminho, a verdade e a vida. O nosso pastor distrital aqui em toda a região, que é da Mantina, e aqui Lucélia, Oswaldo Cruz, em toda a região, ele vai conduzir um momento de oração para preparar cada família para o céu, o lar celestial. Estejamos juntos agora em família para esse momento final de oração e adoração para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, neste momento nós estamos aqui em família, reunidos, ó Pai, como um só povo, para te agradecer pelos momentos que passamos aqui ao longo dessa semana. Nós ouvimos a Tua voz, nós percebemos o Espírito Santo agir na vida de todos nós. Somente a eternidade irá nos mostrar, ó Pai, todo o resultado deste evangelismo. Mas hoje nós já podemos celebrar as bênçãos, ó Pai, que o Senhor realizou na vida da Sirlene, da Suzana, da Maria Helena, dos nossos amigos convidados que vieram aqui. Nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando e o teu desejo é salvar a todos. Amém. Nos ajude a continuar caminhando ao teu lado. Amém. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Não existe atalho, não existe um outro caminho ou um outro lugar que nós possamos estar que irá nos fazer verdadeiramente felizes. Somente, ó Pai, estando ao teu lado, caminhando contigo todos os dias, ao acordar, ao levantar, ao trabalhar, ao dormir, ó Pai. Nós queremos ter a certeza de que o Senhor está conosco, porque se o Senhor estiver conosco, ó Pai, não temos que temer nada neste mundo, nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nada pode nos separar do teu amor. É isso que diz na tua palavra, em Romanos capítulo 8. Nós queremos apenas viver para ti. Senhor Deus, nós te amamos e almejamos vê-lo face a face, rever os nossos entes queridos que um dia nos deixaram, ó Pai, e viver por toda a eternidade. É isso que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Nos ajude a confiar em tuas promessas. Senhor Deus, neste momento nós vamos para casa. Nos leve em segurança. Te pedimos mais uma vez pelo pastor Wagner Andreata, que vai viajar para São José do Rio Preto, encontrar a sua família querida, que ele chegue bem ali, ó Pai, em segurança. E todos nós possamos chegar bem em segurança em nossas casas. Senhor Deus, sabemos que nessa configuração, como estamos aqui, talvez seja o último encontro de todos nós reunidos aqui neste mundo, ó Pai. Mas nesta noite nós queremos fazer um compromisso, que é estarmos todos reunidos na mansão celestial que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Na Canaã, Pai, nós queremos estar todos lá. E vivermos contigo. É isso que nós queremos. Amém, Senhor. Por favor, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Amém. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. E amém. Amém. Irmãos, eu quero dizer só uma coisa. Para quem está aqui, eu estou aqui porque Jesus me trouxe. Amém. Foram muitas essas noites de choro, de
porque Deus deu o filho dele, venceu por mim, venceu por todos nós. Amém. E eu disse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Amém. É uma nova vida, é uma nova história, é uma nova caminhada. Amém. Não vai ser fácil, mas eu sei que com Deus o fardo vai ser mais leve. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a todas as nossas igrejas, a liderança. E amanhã teremos culto em todas as nossas igrejas da região. Todos estão convidados a participar. Deus abençoe a todos.